maioria dos homens passa a vida acreditando que as mulheres se apaixonam pelo sorriso mais bonito, pela conta bancária mais cheia ou pelas atitudes mais ousadas. E sim, essas coisas podem chamar a atenção dela por uma noite, mas não a mantêm pensando em você. A verdade é, uma mulher esquece o homem que tocou apenas o corpo dela, mas nunca esquece o homem que tocou os pensamentos dela. Essa é a diferença entre ser apenas um momento na vida dela e ser uma presença da qual ela não consegue se livrar. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. O cara que paga o jantar, faz algumas piadas e acha que está conquistando, mas uma semana depois percebe que ela nem responde mais às mensagens. Enquanto isso, outro homem que não gastou um centavo, que não tentou impressionar, de alguma forma deixou ela repetindo a conversa deles na cabeça por dias. O que aconteceu? Ele não apenas falou com ela, ele entrou na mente dela, plantou algo ali, um pensamento, uma pergunta, uma faísca, que continuou ecoando em silêncio. E aqui está a parte que ninguém conta. A atração não tem a ver com performance, é sobre se enraizar no cenário mental dela de tal forma que ela não consiga imaginar o mundo sem pensar em você. Isso não vem de conversas superficiais, vem do domínio de uma habilidade rara, a capacidade de conduzi-la a 3 tipos de conversas que quase nenhum homem ousa iniciar. Conversas que moldam como ela se vê, como se sente ao seu lado e como enxerga o futuro. A maioria dos homens nunca vai tentar, porque exige mais que charme, exige presença, autocontrole e coragem para ir além do conforto superficial. Mas se você conseguir, vai se tornar o homem que ela lembra muito depois de todos os outros terem virado apenas ruído de fundo. A dura realidade é que a maioria dos homens é esquecível. Não porque lhes falte beleza, dinheiro ou coragem, mas porque nunca passam da superfície. Eles tratam conversas como transações, seguindo os mesmos roteiros cansados. O que você faz? E de onde você é? Qual seu filme favorito? É como se todos estivessem lendo o mesmo manual e as mulheres já ouviram isso 1000 vezes. Ela sorri, acena, mas já esqueceu dele. Pense assim, se cada homem é uma música no rádio, a maioria é só barulho de fundo, preenche o silêncio, mas não deixa a memória. De vez em quando, porém, surge uma canção que a atravessa, letras que parecem ter sido escritas para ela, uma melodia que continua ecoando mesmo depois de acabar. É isso que a conversa certa faz. Imprime uma marca. Poucos homens dominam essa habilidade porque têm medo da profundidade, medo do silêncio, do desconforto do desconhecido. Então, ficam no seguro. Mas seguro é só outra palavra para invisível. Os estoicos sabiam disso. Como escreveu Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. A maioria dos homens desperdiça palavras. Fala sem nunca dizer nada que realmente importe. Os que se destacam, cortam o ruído. Entendem que as palavras podem ser armas, mas também podem ser sementes. Armas enfraquecem com o tempo, mas sementes crescem dentro dela muito depois de você ter ido embora. Quando você domina a arte de plantar as palavras certas, ela leva você consigo, no trabalho, antes de dormir, até quando está com outros homens. Esse é o poder de entrar na mente dela. E para isso você não precisa de truques nem frases prontas. Você precisa de 3 tipos de conversas. 3 mudanças simples que transformam você de apenas mais um cara no homem que ela nunca esquece. Primeira conversa. A conversa de significado. Toda mulher carrega em silêncio um desejo por sentido. Pode não dizer em voz alta, mas por trás das rotinas, dos sorrisos e até da beleza, existe uma busca por alguém que enxergue além da superfície. A maioria dos homens nunca oferece isso. Eles falam sobre clima, fofocas ou tentam impressionar com conquistas. Mas nada disso a toca de verdade. Agora imagine, um homem pergunta o de sempre: o que você faz?
Ela responde, educada, e em 5 segundos já esqueceu dele. O outro olha nos olhos e pergunta: qual é a uma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem de começar? Nesse instante ela para, pensa, sente e se abre de uma forma que não costuma fazer. Essa é a conversa de significado. Não se trata de interrogatório, mas de ousar provocar reflexão, levá-la até os próprios valores e propósito. E aqui está o segredo. Quando você desperta significado nela, ela liga essa profundidade a você. Cada vez que revisitar aquele pensamento, será você quem vem à mente. É assim que você deixa de ser ruído de fundo e se torna inesquecível. Segunda conversa. A conversa de emoção. Se o significado ancora, a emoção eletriza a conexão. A maioria dos homens conversa como se fosse uma entrevista de emprego. Lógica, previsível, sem vida. Mas lógica só impressiona por um instante. Emoção, por outro lado, grava-se na memória, no corpo, no coração. Ela não quer outro fato. Ela quer sentir. Pense. Um homem fala sobre o dia de trabalho, reuniões e prazos. Ela escuta educada. Outro sorri e pergunta: você lembra da última vez que riu tanto que mal conseguia respirar? Instantaneamente, o rosto dela se ilumina, a energia muda, ela revive a cena. Essa é a diferença. Um a puxa para a rotina, o outro para a vida. Do ponto de vista humano, é por isso que emoção importa. Nosso cérebro libera dopamina quando rimos, ocitocina quando nos conectamos, adrenalina quando sentimos excitação. A mulher se liga ao homem que desperta esse leque de emoções. Não se trata de ser um palhaço, nem de ser dramático demais. É sobre contraste, fazer rir, refletir, se surpreender. Essa montanha-russa vira vício, porque com você ela sente a vida em volume máximo. E quando ela lembrar de você, não será apenas da conversa, será de como o coração disparou, como riu sem controle, como o peito se suavizou quando ouviu sua verdade. Essas memórias não são mentais, são físicas, e é por isso que ela não consegue soltar. Terceira conversa. A conversa de visão. Se o significado ancora e a emoção energiza, a visão é o que a puxa para frente. É quando você revela não só quem é hoje, mas para onde está indo. Mulheres não querem apenas conhecer o homem do presente, mas sentir a gravidade do homem que ele está se tornando. Homens sem visão se perdem, como folhas ao vento. Mas quando você fala do futuro com clareza e convicção, instantaneamente se destaca. Não é sobre ostentar dinheiro ou status, é sobre mostrar direção. Mesmo que humilde, se for real, tem peso. Porque nesse momento, você não é apenas mais uma conversa. Você é uma história viva. E mulheres não esquecem histórias. Elas as revivem. E quando ela se afastar, ainda levará a sua visão na mente. Suas palavras voltarão em momentos silenciosos, sussurrando: esse homem está indo a algum lugar. Esse homem é diferente. Agora perceba o padrão. A maioria dos homens desperdiça palavras. Falam muito, mas não dizem nada. Por isso desaparecem da memória dela no instante em que vão embora. Mas você, quando domina essas 3 conversas, deixa de ser um homem que ela conheceu e se torna uma presença que ela carrega. Significado a faz refletir. Emoção a faz sentir. Visão a faz enxergar você como um homem de peso. Esse triângulo é o que grava você na mente dela. Um homem que só a faz rir será lembrado como uma piada passageira. Um homem que só fala de propósito pode soar pesado demais. Um homem que só fala de visão pode parecer vendedor. Mas o homem que une profundidade, emoção e direção cria equilíbrio. Ele se torna a rara força que a faz sentir-se segura, viva e inspirada ao mesmo tempo. Esse é o homem que não pode ser substituído. É por isso que os estoicos ainda ecoam hoje.
Eles não buscavam aplausos. Viviam com clareza, disciplina e propósito. Não tentavam impressionar a multidão, mas dominar a si mesmos. E é por isso que suas palavras sobrevivem séculos depois. Quando você leva esse espírito para suas conversas, não está apenas falando com uma mulher. Você deixa uma marca. E aqui está a revelação. A atração não se constrói em truques. Ela nasce da forma como você a faz se confrontar. Sentir a vida mais profundamente e acreditar em algo maior. Isso é o que fica quando todos os outros desaparecem. O desafio é este: da próxima vez que estiver diante de uma mulher, corte o papo automático. Pergunte algo de significado. Faça-a refletir. Em seguida, provoque uma emoção, uma lembrança, uma risada. Por fim, compartilhe sua visão, não para impressionar, mas para mostrar que você está em um caminho. Veja como ela muda a energia, como se inclina para você, como carrega suas palavras mesmo depois de ir embora. Mas lembre-se, isso só funciona se for real. Você não pode fingir profundidade, não pode simular visão. Se está perdido, construa direção. Se falta disciplina, cultive-a. Um homem raso tentando soar profundo continua raso. Por isso, a base para entrar na mente dela é dominar primeiro a sua própria. Não decore apenas. Viva isso. Quando a chance surgir, arrisque. Pergunte o que outros não ousam. Provoque o que outros não despertam. Compartilhe o que outros escondem. Esse é o teste. Esse é o trabalho. E, depois que sentir a diferença que isso causa, nunca mais vai querer voltar para conversas rasas. Sei como é ser inseguro. A timidez te domina. As palavras somem e, mais uma vez, frustrado, achando que nunca vai conquistar uma mulher. Eu vivi assim e melhorei muito com o Código da Conquista, um guia prático que vai te dar a confiança, as estratégias e segredos para finalmente se tornar o homem que elas desejam. O link está na descrição.